Boa tarde, meu nome é professor Salvador Ávila Filho, sou do Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA, agradeço o convite de estar nessa mesa que trata da pandemia Covid-19. O meu tema é ameaças culturais para tratar a crise e planejar a resiliência. O Covid, ele nasceu na China, certo? Na cidade de Wuhan, e entre o mercado de animais e o laboratório de virologia. A opção 1 é a natural, onde o morcego e o pangolim passou para o homem, e a opção 2 é que houve um acidente no laboratório. Esse acidente pode ser um acidente voluntário ou um acidente involuntário, onde o vírus escapou. O fato é que na China o trabalho de isolamento foi imediato. Parecia-se que já existia uma gerência de risco, um trabalho anterior, que era necessário fazer o isolamento e colocar as pessoas em hospitais fechados. Foram contaminadas 82 mil pessoas, 3 mil pessoas mortas, mas a comunicação não foi devida no tempo certo quanto ao tamanho do problema. Esse vírus ele se alastrou na Europa e nos Estados Unidos, e os países, eles não cientes do nível de risco desse vírus, esses países não tomaram as ações de isolamento social no tempo certo. Então tivemos várias perdas, e as perdas iniciais são na Itália, Espanha e Estados Unidos, e atualmente no Brasil. As ameaças ambientais envolvem, temos que considerar isso um cisne negro, e tem que haver o isolamento no tempo certo, porque a ameaça inicial é a saúde, é a morte de pessoas. Se for feito o isolamento no tempo certo, que nós estamos vivendo isso porque fizemos atrasado, certo? Se fosse feito, o estrago econômico não seria tão grande, que é o desemprego e a fome. Hoje a gente está nessa situação de tentar flexibilizar o isolamento por uma situação de querer retornar à economia, que é a crise que nós vivemos hoje, a economia com a saúde. Ok, no Brasil ainda existe o aspecto da ameaça política e dos vieses culturais dos nossos líderes. Além do ambiente de origem da pandemia e da característica de contaminação rápida desse vírus, nós sabemos, por exemplo, que a densidade demográfica é muito importante. As grandes cidades são o principal foco dos vírus. No caso da Bahia, Salvador é a cidade que tem a maior quantidade de contaminados. Mas também existe a hipótese de que a chuva e a temperatura alta podem influenciar em diminuir essa contaminação, abatendo os aerosóis que estão na atmosfera. A idade das pessoas também influencia, embora no Brasil a idade, por incrível que pareça, mais nova, entre 35 e 45 anos, está muito forte essa contaminação. Enquanto no Brasil a curva de contaminação por dia está ascendente, na Itália está descendente. A nossa meta é que a partir do dia 22 de maio a gente atinja o pico e seja descendente. O achatamento da curva de contaminação é essencial, certo? Por quê? Porque com o isolamento social, o vírus que está no ar, que está nas praças, que está junto à aglomeração de pessoas, não passa de uma para duas, de duas para quatro e assim sucessivamente. Então, as outras opções é acreditar que o problema não é tão sério, fazer um pequeno isolamento e depois o vírus volta forte. Seria o retrabalho do isolamento social. E a terceira opção é deixar contaminar. Isso daí traz milhões de mortes previstas através da modelagem da Imperial College na Inglaterra. Dando seguimento, é necessário aplicar técnicas para investigar o risco e verificar que barreira instalar. Então, análise das relações entre os fatores humanos
é importante. Análise do perigo e a linha de ação desse vírus, por onde caminha esse vírus, é importante. E aqui tem o estado de São Paulo. Análise da eficácia do isolamento através de sinal de celular é extremamente importante. E a famosa gestão integrada, onde as pessoas de áreas diferentes se comunicam para melhorar e corrigir as suas ações. Ok? Então temos aqui uma série de itens. Esses itens vão diminuir a subnotificação e melhorar a eficiência das nossas ações. Em termos de ameaça cultural, nós temos aí aversão ao risco e falta de percepção. As pessoas se acostumam com tá tudo normal e não tomam atitudes. Depois, os rituais, a repetição de frases, né, acabam se transformando em verdades e criando arquétipos, tá? Que é o arquétipo, por exemplo, do bobo da corte, onde as pessoas contam piada sobre um assunto tão sério quanto é o vírus do Covid-19. O oportunismo geopolítico e econômico traz, infelizmente, dificuldades internacionais, como a compra de respiradores, mas nacionais, que é a necessidade de uma gestão integrada. A cultura brasileira, que tem uma tendência à impunidade, e é necessário pensar fora do quadrado para criar soluções regionais e locais para auxiliar no isolamento e segurar as pessoas em casa. Falando sobre cultura brasileira e global, a impunidade, segundo Mota, é uma tendência da nossa cultura, onde tem o paternalismo, a fidelidade cega, a postura de espectador e a flexibilidade excessiva, seguindo a liderança. Mas também traz a inovação como um fator positivo e tem as dificuldades da cultura global, que é a falta de compromisso. Para evitar a subnotificação, nós temos que tomar cuidado com aspectos econômicos, que é não ter dinheiro para pagar os testes, aspectos políticos, que é violações no manuseio de dados, certo? Aspectos culturais, que é a aversão ao risco, e aspectos técnicos, que é a falta de conhecimento. É necessário, então, acumular indicadores para a tomada de decisão. Este é um algoritmo onde faz esses indicadores auxiliar na decisão. Análise de risco em mega eventos já foi feita para o Carnaval de Salvador. Nós chamamos de risco de mega evento estruturado. Risco de mega evento não estruturado ou desestruturado é o caso atual da pandemia, e no nosso projeto para o CNPq, que está atuando coincidentemente hoje, estamos trabalhando um mega evento desestruturado para acidentes em paralelo com mudanças climáticas, com aspectos de transporte de produto químico, no nosso caso atual, a pandemia. O aspecto difícil de trabalhar com pandemia, porque é um perigo desconhecido, certo? A aglomeração de pessoas e o costume das pessoas em querer ser afetivas, se comunicar, e a liderança que não atua numa gestão integrada com outros estados e municípios. Enfim, os nossos médicos e nossa equipe de saúde não têm aquela convivência com a morte em massa, e isso também é uma dificuldade, como colocou notícias que você já conhece. A resiliência do sistema, então, depende de técnicas e ferramentas a serem aplicadas de forma devida. Primeiro, definir fronteiras de controle locais, regionais e internacionais. Na nossa cidade de Salvador e no estado da Bahia, onde a gente tem que manter um controle rígido. Planejar as tarefas críticas na área de saúde, claro, porque continua havendo doentes, e na área de produção e comércio. Elaborar as barreiras e elaborar indicadores para saber o momento certo de flexibilizar o isolamento social e retornar à condição de normalidade. Muito obrigado pela atenção e fiquem em casa. Estamos no Congresso Virtual. Abraços.